A paz do Senhor para você. Bom, desejo a você realmente uma noite, um dia, uma tarde abençoada na presença do Senhor. Nós vamos estar dando continuidade aqui no nosso estudo doutrinário sobre Deus. Estamos estudando a doutrina sobre Deus, que também é chamada de teologia. Então, nós temos a doutrina, o estudo referente a Deus. Então, nós vamos continuar aqui o nosso estudo. Bom, partindo aqui de Atos capítulo 4, 24, diz o seguinte: Deus, ele é o criador do céu, da terra, do mar e tudo o que neles há. Então, para nós que cremos em Deus, para nós que cremos que o mundo ele foi criado e que existe um Criador absoluto e eterno, todas as coisas, o céu, a terra, o mar, todos os animais, todos os seres humanos foram criados por Deus. Ele é o Criador. Olha só que interessante, Deus ele é todo poderoso e nós temos realmente que crer que esse Deus ele nos criou e criou todas as coisas. Ele é o Criador, ele é todo poderoso. Bom, Romanos 1:10, Efésios 1:3 e Filipenses 2:13, fazendo referência a Romanos 1:10, diz o seguinte: Deus tem sua vontade soberana sobre nossas vidas e caminhos. Então, algo muito importante que nós temos que entender, que você precisa entender, é que mesmo que nós tenhamos escolhas, e nós temos escolhas, Deus ele tem a sua vontade soberana. Então, Deus ele pode fazer o que bem lhe aprouver, porque ele é Deus. Assim, a nossa vontade, por mais que ela seja boa, entre aspas, por mais que ela seja uma boa escolha, se essa escolha ela realmente não estiver dentro da vontade soberana de Deus, Deus ele muda todo o quadro, todo o caminho. Isso é muito importante entendermos. Assim, a vontade soberana de Deus, Deus ele tem a sua vontade soberana sobre nossas vidas e sobre os nossos caminhos. É por isso que quando nós vemos pessoas que servem a Deus caírem em pecados gravíssimos, pessoas que estavam no caminho tão bom e de repente acontecem muitas tragédias, é porque essas pessoas elas desobedeceram à vontade de Deus, desobedeceram à exortação de Deus e preferiram seguir a sua vontade acima de todas as coisas, fizeram do seu ego o seu Deus e não deram glória a Deus, e isso sempre trará consequências terríveis. Romanos 1,18 nos diz o seguinte: do céu virá a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça que os homens fizeram. Deus ele é amor, porém Deus ele é justiça. Deus ele vai operar a sua ira sobre toda impiedade e injustiça que os homens fizeram e estão fazendo aqui na terra. Saiba que Deus ele vai cobrar de cada um de nós que somos seres humanos tudo aquilo que nós fizermos ou deixarmos de fazer, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós ouvirmos, nós seremos cobrados. E Deus vai operar, vai vir com ira para poder realmente acabar com toda impiedade e injustiça que os homens cometem. Romanos 1,19 diz assim: Deus ele manifesta para ser conhecido por todos os seres humanos de uma forma que os homens possam entender. Deus ele não pode ser entendido. É impossível você entender a Deus. Quando alguém fala que entende a Deus, compreende a Deus, na realidade ele está falando ou ela está falando de uma maneira realmente limitada dentro da linguagem humana, porque Deus ele é um ser infinito, perfeito, eterno. E não há como nós entendermos a Deus de forma como ele realmente é.
Porém, Deus ele se manifestou e ele se manifesta de forma que nós possamos entendê-lo. Por isso que Deus ele se manifestou muitas vezes através do vento, falando com o homem. Deus falou através de uma jumenta. Deus falou através do fogo. Enfim, Deus sempre se manifestou de forma que ele pudesse ser visto ou ouvido. E ele se manifestou na forma de homem, na forma de Jesus. Em Jesus, Deus se manifestou para que o homem pudesse entendê-lo, pudesse vê-lo realmente através da representação de Jesus. Olha só que interessante, Romanos 1:24 nos diz o seguinte: Deus ele entrega os homens rebeldes aos seus desejos e pecados. É muito importante entender isso. Deus ele não faz isso porque ele é mau, mas porque o homem ele chega num determinado nível de pecaminosidade, onde a pessoa ela rejeita todas as misericórdias de Deus. E assim Deus o entrega à sua vontade, à sua vontade rebelde. E Deus ele opera com misericórdia, dá muitas oportunidades, mas chega um determinado momento em que a pessoa realmente rejeita de forma consciente a Deus. E assim Deus ele entrega esses homens aos seus desejos e pecados para que eles possam receber a sua consequência. Romanos 2:2. Aqui nós vemos que Deus ele é justo e misericordioso. Misericórdia e justiça sempre andam lado a lado com Deus e em Deus. Deus é um justo juiz que julga conforme a verdade. Então Deus ele não vai julgar nenhum ser humano de qualquer maneira. O julgamento de Deus ele é perfeito. Ninguém precisa ficar preocupado achando que Deus vai cometer uma injustiça e que Deus não fará justiça. Deus ele fará justiça, seja aqui na terra, seja no mundo espiritual. Romanos 3:29, para a gente poder terminar. Deus é Deus dos judeus e dos gentios também. Muitas vezes nós vemos falar muito sobre Deus, o Deus dos judeus, que Deus tem uma aliança com os judeus, que a lei veio dos judeus, realmente a lei veio através do povo judeu, porém, com a vinda de Jesus Cristo, Deus realmente, através de Jesus Cristo, manifestou a sua graça, não somente ao povo judeu, mas a todos os povos da terra. E todos os outros povos que não são judeus são considerados gentios. Então nós temos acesso a Deus. Deus ele não é somente o Deus dos judeus, mas ele é o Deus de todo aquele que nele crê, de todo aquele que o invoca com sinceridade. Então Deus ele é o Deus todo-poderoso, Deus de misericórdia. E agora, através da graça de Jesus, todo aquele que confessa Jesus e o invoca é realmente salvo. E isso é maravilhoso. O Evangelho se resume a isso. Nós somos pecadores que fomos salvos por um inocente que levou sobre si os nossos pecados na cruz, na sua carne, e teve o seu sangue derramado. E esse justo e inocente é Jesus. Por isso que nós invocamos o nome de Jesus e damos glória a Deus através de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida que nos leva até o Pai. Que Deus abençoe você, que você possa aprender com esse estudo, que você possa comentar aqui o que você aprendeu, o que Deus falou com você, e nós vamos continuar fazendo esse estudo, pois ainda faltam vários capítulos aqui, versículos, mas com a graça de Deus nós iremos concluir. Deus abençoe você fortemente, a sua família, que Deus possa operar um milagre na sua vida, porque como nós falamos aqui, Deus é um Deus que fará justiça e que faz justiça, mas Ele também é um Deus de amor e de misericórdia. E a misericórdia dele é muito grande. Foi ela que nos alcançou, porque sem a misericórdia do Senhor, nós já teríamos sido destruídos. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.